Olá, cursistas! Sejam muito bem-vindos mais uma vez. É um prazer estar de novo com vocês. Eu sou o professor Dr. Leonardo Finelli, psicólogo e pedagogo, e estarei com vocês dando sequência na disciplina em Gestão em Educação Profissional e Tecnológica do curso de pós-graduação Lato Sensu em Educação Profissional e Tecnológica. Estou aqui para dar seguimento no nosso curso. Hoje a gente vai dar uma sequência seguindo com um pouco mais sobre os fundamentos da administração e gestão escolar, considerando os diferentes agentes e atores, assim como seus papéis no regime de funcionamento escolar. Solicito que durante as aulas vocês estejam munidos de papel e caneta para quando surgir alguma dúvida vocês possam fazer a anotação e depois postarem no nosso fórum Tira Dúvidas. Então passemos à aula. Estamos seguindo com a pós-graduação Lato Sensu de oferta própria, em docência na educação profissional e tecnológica do SEAD, do Instituto Federal, que começou em 2018. Como a gente já vem acompanhando, essa pós é coordenada pela professora doutora Priscila Caí Santana Afonso. Nós estamos na disciplina de Gestão em Educação Profissional e Tecnológica, ministrada por mim, professor doutor Leonardo Augusto Couto Finelli. Então, dando sequência à nossa discussão, avançamos para os fundamentos da gestão escolar. A gestão educacional compreende as atividades específicas de planejamento, organização, gerenciamento, avaliação de resultados e aplicação de recursos e prestação de contas da escola. Ou seja, pensar na gestão escolar é pensar numa gestão similar com a de qualquer empresa. Ela tem que pensar em todo o planejamento, organização, gerenciamento, avaliação de resultados, recursos e prestação de contas. Então, segue prioridades estabelecidas para a educação, diferindo um pouquinho só das demais formas de gestão, como a empresarial. Um sistema educacional ele é composto, interligado por diversos órgãos. Então, a gente vai ter aí secretarias de educação nos seus mais diversos setores, conselhos educacionais, escolas, etc., que devem necessariamente interagir entre si. Quando a gente pensa apenas numa empresa privada, ela vai ter lá seu órgão, seus corpo gestor, fornecedores e clientes. Na escola, a gente tem a mesma ideia, corpo gestor, fornecedor e clientes, mas nós temos ainda outros órgãos, por exemplo, como Secretaria de Educação, como um elemento mediador e regulamentador do funcionamento da escola. E pensar em comunidade acadêmica, ou colegiado acadêmico, que contempla ali todos os membros da comunidade, como elementos que são, para além dos consumidores finais, que são nossos alunos, órgãos ou funções que regulamentam o funcionamento adequado da escola. Então, pensar nessa gestão é pensar que a administração foi concebida como um instrumento para organizar e coordenar a prestação dos serviços públicos e a crescente atividade produtiva no mundo dos negócios. Chiavenato afirma que a administração é o processo de planejar, organizar, liderar e controlar o trabalho de membros de uma organização e usar todos os recursos disponíveis da organização para alcançar os objetivos estabelecidos. A gente pode retomar a Marx no Capital e no conceito da mais-valia para entender essa lógica de que nós, professores, muitas das vezes, ou a maior parte das vezes, somos prestadores de serviços. Nós vendemos a nossa força de trabalho para um diretor, seja ele de uma instituição privada que vai angariar os recursos, seja ele o diretor de uma instituição pública, então ele não é o responsável direto pelos recursos e, consequentemente, não vai oferir maior benefício, mas que ocupa esse papel de gerir e ser o responsável por essa mais-valia no processo de funcionamento da instituição. Então, a gestão do sistema de ensino constitui-se como um processo de articulação para o desenvolvimento do PPP das escolas, dos projetos políticos pedagógicos das escolas que nós discutimos na aula passada. Na administração escolar, observa-se a transposição de teorias e modelos de organização e administração empresariais e burocráticos para o espaço da escola.
Então, em especial no Brasil, a partir da década de 1990, quando a gente começa a ter um grande crescimento de instituições privadas, a gente tem um crescimento dessa lógica de gestão ou de administração empresarial sendo replicado ou sofrendo ajustes para ser aplicado no campo da gestão escolar. Essas tendências resgatam teorias administrativas que são pensadas em função de teorias políticas. E esse processo de gestão se fundamenta necessariamente segundo uma determinada concepção de educação e de sociedade que não ocorre de forma neutra e descontextualizada. Lembrem-se das aulas desse curso, da primeira e da segunda aula desse curso, quando a gente fala de que a educação deve ser pensada em prol de uma epistemologia, em prol de um modelo de ser humano, em prol de um modelo de nação, é pensar que a administração escolar ou a gestão escolar se dá como uma forma de administração que deve atender a esses princípios, que nem sempre são claros, conhecidos, muitas vezes são tácitos, ou algumas vezes estão explicitados mais claramente ou menos claramente no projeto político-pedagógico, que, como a gente já discutiu na nossa última aula, raramente é lido, reconhecido, acessado para aqueles que fazem uso do espaço escolar, sejam professores, sejam alunos, sejam demais membros de comunidade acadêmica. Nesse sentido, a gente chega a uma formulação teórica que identifica a escola como uma grande empresa e estuda a administração que seja aplicável à escola como poderia ser aplicada a qualquer outra empresa que se fundamenta em, primeiro, racionalização do trabalho, e aí, por exemplo, quando a gente pensa na educação no ensino superior, em especial em instituições privadas, a gente tem um papel do professor de carreira. Ele chega, dá sua aula e sai na correria para outra instituição. Então é o professor de carreira, aspas, um professor de carreiria que tem que sair correndo para atender demandas. Porque ele é visto meramente como um proletário que vende sua força de trabalho, ou seja, quanto mais aulas ele ministra, maior o seu salário. Isso não acontece com esse mesmo vigor quando a gente pensa, por exemplo, em algumas instituições públicas, como o Instituto Federal, onde a remuneração do professor está sim atribuída à sua carga horária, mas também está associada não só à carga horária docente, mas também a uma dedicação exclusiva, que é remunerada, a um processo de gestão escolar, a um processo de administração de laboratório, a coordenação de pesquisa, a coordenação de atividades de extensão e por aí vai. Outra característica dessa administração empresarial diz respeito à divisão do trabalho, e aí é muito comum, até mesmo nas instituições como o Instituto, a gente vê departamentos que conversam bem entre si, ou equipes de departamentos que conversam bem entre si, mas departamentos que não conversam tão claramente com outros departamentos, unidades que não conversam tão claramente com outras unidades, cursos que não conversam tão claramente com outros cursos. Divisão do trabalho, como eu discuti na aula anterior, de professores que nem sempre são partilhados pelos trabalhos de demais membros de equipe pedagógica, como funcionários, etc., onde eu trouxe o exemplo ilustrativo de que fui dar uma aula num sábado e que a equipe de limpeza não foi comunicada e a escola não estava nem aberta e nem tinha um espaço escolar adequado para se processar o trabalho. E também, terceiro item do elemento da administração, no interesse no trato pela administração. Então, pensar naquela questão, por exemplo, do, aspas, puxa-saco do chefe. Então, alguns funcionários querem alcançar algum status, algum prestígio, seja ele no campo econômico, seja ele no campo político, em função de atender as demandas dos seus gestores, de estar nas boas graças dos seus gestores, enquanto que outros membros não necessariamente o fazem. E aí, no nosso caso específico dos institutos federais, e pensando na educação profissional e tecnológica,
Eu, pessoalmente, ainda não vi, mas não duvido que já tenham existido algumas situações desse tipo, de organização do processo de gestão, onde, por exemplo, um dado departamento ou a dada gestão de um curso, você tinha ou tem uma figura, né, uma pessoa ocupando um cargo de gestão que precisa, por diversas razões, deixar esse cargo. Ou entender, por exemplo, que é necessário um processo de arejamento e de eleições periódicas, né, de mudança periódica no processo de gestão de um curso. E aí, nesse sentido, você vai ter diversos intervalos regulares, 2, 3, 4 anos, funciona de acordo com a especificidade de cada camp, etc., uma eleição do coordenador de curso, ou do coordenador de unidade, ou do coordenador de departamento, etc. E eu já vislumbrei, não uma nem duas vezes, a seleção, por exemplo, do decano, né, o funcionário com mais tempo de experiência, para exercer essa atividade, não porque ele desejava, mas porque ninguém mais queria assumir essa função. E reconhecendo aí um certo prestígio, um certo conhecimento, um certo expertise desse decano, o que é lícito e adequado, mas mesmo algumas vezes contra a sua vontade, né? A revelia da sua vontade de exercer essa função de gestão, sendo que em alguns casos eu já vi muito claramente que o decano deixou aberto essa função porque ele assumiu, por ser o decano, por constar no estatuto que em não havendo uma chapa, em não havendo um candidato, o decano assumiria, e o próprio decano reconhece que ele não dispõe das competências para ser um gestor. Ele é muito bom numa atividade profissional A, na docência, na pesquisa, na extensão, mas não necessariamente dispõe das competências, como nós já vimos e vamos continuar a ver, para ser o gestor, né, para ocupar essa posição de liderança. E isso faz com que o processo de gestão ou de trato da administração sofra dificuldades, passe por dificuldades. Então, nesse contexto, a administração escolar fundamenta-se na pretensa universalidade dos princípios da administração adotados na empresa capitalista. Tem que ter, por exemplo, uma pirâmide hierárquica de organização dos postos e funções. A administração da educação, então, propõe a divisão em 4 dimensões articuladas dialeticamente. A dimensão econômica, a pedagógica, a política e a cultural, e para cada uma dessas dimensões analíticas há um critério de desempenho administrativo, né, considerando eficiência, eficácia, efetividade e relevância que devem ser atendidos. Então, entrando mais detidamente em cada uma delas, em termos da dimensão econômica, a gente está falando de lidar com os recursos financeiros, materiais e estrutura e normas burocráticas da coordenação e comunicação da escola. Então, a dimensão econômica da gestão prevê o controle desses recursos, organiza a estrutura da instituição, fixa os papéis, os cargos, né, cuida, por exemplo, da descrição de análise e descrição de cargos, faz a divisão da força de trabalho, né, determina como o trabalho deve ser realizado, considerando as normas de ação para a execução desse trabalho. Já na dimensão pedagógica, a gente está falando do conjunto de princípios e cenários e técnicas educacionais que são intrinsecamente comprometidas com a consecução eficaz dos objetivos do sistema de educação de uma escola. Então a gente está falando aqui da operacionalização do princípio fim da instituição, que é ensinar, de como que é organizado, como que é gerido esse processo educacional, em termos de professores, qualidades, organização das aulas, etc. Ele se relaciona com as demais dimensões e oferecem ali os elementos e instrumentos para o funcionamento adequado desse princípio pedagógico que é do ensinar da escola. Já na dimensão política, a gente está falando ali de uma competência que engloba as estratégias de ação organizada dos participantes do sistema educacional das escolas. Então, nessa dimensão, a gente busca a efetividade a partir de critérios essencialmente políticos, de acordo com o qual o sistema educacional deverá atender às necessidades e demandas sociais da comunidade a qual ela pertence.
Então, nessa dimensão política, o gestor educacional deve ser capaz de lidar com a gestão de seu pessoal, né, considerando professores, funcionários, alunos, assim como a gestão num aspecto mais amplo da comunidade escolar, né, pensando que a escola que ele é gestor precisa atender às demandas dessa comunidade na qual ela está inserida. E, por fim, a dimensão cultural, que envolve os valores e características filosóficas, antropológicas, biopsíquicas e sociais das pessoas que participam do sistema educacional de sua comunidade. Então, a característica básica da dimensão cultural é trabalhar com a visão de totalidade que permite abarcar os mais variados aspectos da vida humana e que cabe à administração da educação coordenar a ação das pessoas e grupos que participam desse processo educacional. É a dimensão cujo paradigma de administração é comprometido com a promoção da qualidade de vida e do desenvolvimento humano. Então, mais do que meramente formar profissionais capacitados do ponto de vista técnico para o exercício das mais diversas atividades e funções, é pensar que esses profissionais, no caso esses técnicos, também devem ser felizes e devem ser capazes de refletir sobre o contexto sócio-histórico-cultural que eles estão inseridos em termos das suas competências éticas e morais, em termos da atuação profissional, em termos de um benefício da comunidade, em detrimento dos lucros, caso se faça necessário, por exemplo, quanto à tomada de decisões. Exemplo disso, vou citar os dois grandes incidentes recentes do Brasil, nos recentes de Minas Gerais, do rompimento de duas barragens, uma na região de Mariana, outra na região de Brumadinho, onde fala-se de catástrofes que, na realidade, não se tratam de catástrofes, se tratam de desastres naturais em função de negligência de um trabalho técnico de monitoramento dessas barragens. Então, pensar na dimensão cultural é pensar que não é só ganhar o dinheiro pelo dinheiro, não é só assumir um papel em termos de uma lógica de corrupção para a manutenção e assinatura de um laudo, mas pensar, por exemplo, nos impactos na vida do indivíduo, dos indivíduos e da comunidade, da empresa, né, do processo educacional que estão associados ao trabalho da escola. Então, a administração da educação somente será considerada relevante à medida que oferecer condições propícias para promover a qualidade de vida no sistema educacional, sejam elas nas escolas, como também na sociedade como um todo. Então, não basta eu pensar como um gestor na minha escola que funciona de maneira adequada, né, afinada como um violino. A minha escola ela deve funcionar afinada como um violino, atendendo a demanda do meu público, atendendo a demanda da comunidade na qual ela está inserida. Porque se isso não acontece dessa forma, o princípio básico educacional se perde. Então, pensando nos elementos da administração escolar, a gente tem que pensar nos elementos, por exemplo, estabelecidos por Fayol, um grande administrador, um grande teórico da teoria da administração geral, substituindo alguns elementos de modos a adequá-los à gestão educacional. Então, por exemplo, considerar a previsão por planejamento. Então, a gente tem ali um conjunto de elementos da administração escolar que podem ser elencados. O primeiro deles, o planejamento. Conhecer a realidade do processo educativo. Qual que é a comunidade escolar? Como é que é a realidade do seu entorno? Então, pensando na educação profissional e tecnológica, que tipo de curso que eu vou oferecer? Em que nível? Com que finalidade? É técnico ou é tecnológico? É técnico com equivalência de ensino médio ou tecnológico com equivalência de ensino superior? Porque isso impacta em termos de carga horária, impacta em termos de remuneração docente, impacta em termos de formação e capacitação dos profissionais, impacta em termos de duração do curso, ou seja, da inserção desse estudante no mercado de trabalho.
impacta em termos das competências desses profissionais, se vai ser um curso mais extenso ou mais enxuto. Então, pensar nesse planejamento, preciso conhecer qual é a demanda para esse curso que vai ser oferecido. Preciso pensar também em termos da organização, como compor a estrutura da escola em termos de uma instituição. Então, eu tenho que estabelecer as funções e atribuições de cada funcionário. É o que eu falei lá da análise de cargo ou descrição de cargo. É preciso pensar, por exemplo, no organograma de descrição de cargos e funções. E, ainda nesse nível da organização, eu preciso agregar também a gestão dos recursos físicos, materiais e financeiros. Então, além de planejar, eu tenho que ter clareza, muito organizado, eu preciso ter clareza dos papéis e funções, assim como na gestão dos recursos. A partir daí, eu posso avançar para a assistência à execução, onde eu vou acompanhar e coordenar, enquanto gestor, a execução desse projeto. Seja, na hora que eu falo enquanto gestor, seja enquanto diretor de uma instituição, seja enquanto membro de um colegiado dessa instituição, seja enquanto professor na sala de aula que estou gerindo um processo educacional de sala, gerindo a minha disciplina. Daí eu posso avançar para avaliação dos resultados, sempre pensados em relação aos objetivos propostos. Então, se eu pensei como professor em sala de aula, eu atendi os objetivos da disciplina, eu promovi o aprendizado daquele conteúdo técnico ou tecnológico, ou enquanto gestor, eu atendi as demandas da comunidade, do município. E essa avaliação dos resultados, elas têm que ser pensadas tanto em termos quantitativos, por exemplo, em termos de avaliação de matrículas, de evasão, de rendimento escolar, de absenteísmo de professores, de falta de alunos, quanto qualitativos, em termos, por exemplo, da credibilidade da escola, em termos da satisfação acadêmica desses alunos. E a partir desses resultados, dessa avaliação, eu posso produzir um relatório que, enquanto diretor e enquanto professor, devem ser elaborados anualmente, no caso do professor, dependendo da modalidade de ensino, semestralmente, como um documento que conste as atividades que foram planejadas, as que efetivamente foram executadas, considerando seus resultados, e ou as necessidades de alterações naquele módulo, ano, semestre, ou como propostas de alterações para uma próxima execução desse mesmo conteúdo, disciplina. Daí a gente avança para o paradigma da administração educacional. Então, pensar na administração é pensar na competência de um diretor como condição necessária para o sucesso da educação na escola. Então, nesse sentido, a eleição e preparação dos educadores, dos administradores educacionais, deve levar em consideração 4 tipos de competência, como a gente já viu anteriormente: a competência econômica, pedagógica, política e cultural. É interessante, como eu disse no exemplo, quando eu estava discutindo mais cedo lá, o exemplo do decano ter que assumir, que muitas vezes esse decano, por exemplo, tem um excelente domínio no campo pedagógico, assim como uma grande inserção no campo cultural, em termos de uma inserção na comunidade. É um excelente domínio político, em termos de conseguir fazer uma boa gestão de pessoas, um cara querido por todos, mas não necessariamente um domínio econômico para gerir as planilhas e materiais e recursos. Ou seja, o gestor, o diretor, o gestor educacional, ele deve ter competências nessas 4 áreas. É claro que é difícil pensar nisso como de uma maneira holística, algumas pessoas vão ter mais em uma área, menos em outra, mas mesmo nesses casos é importante reconhecer essas limitações e se cercar de uma equipe, de um colegiado acadêmico, de um colegiado escolar, de um conselho escolar, mais precisamente a palavra, um conselho escolar, que me complemente em termos das competências que eu disponho de maneira mais limitada. Então, em termos das competências desse diretor, ele deve necessariamente ser capaz de envolver todos os membros da sua equipe de trabalho numa administração que considera o contexto político, social e econômico no qual está inserida a escola, os professores, os funcionários administrativos, os alunos e os pais.
Então, nesse sentido, o diretor deve ser capaz de identificar como se dá a interação entre esse contexto e as atividades e objetivos da escola. Ele deve identificar as características das pessoas que trabalham nas escolas. Então, você vai ver, por exemplo, dentro da sua equipe, profissionais que são mais obsessivos, que gostam de tudo certinho. Esses profissionais dispõem de uma competência que pode ser muito útil, por exemplo, para gerir caixa escolar, mas podem ser rígidos na hora de pensar em estratégias educacionais. Por outro lado, você pode ter o oposto, pessoas que são muito criativas em termos de gestão de projetos de extensão, mas que têm dificuldades em termos da organização dos materiais e recursos para organizar uma pesquisa. E assim sucessivamente. Então, pensar nessas características das pessoas que trabalham na escola como uma forma de se apropriar, né, se beneficiar dos melhores recursos que cada pessoa pode oferecer. Além disso, esse gestor precisa identificar os recursos materiais, financeiros e humanos que dispõe para a gestão da escola. Se tem mais recurso, dá para fazer mais coisas. Se tem menos recursos, talvez tenha que limitar em termos de execução. Talvez precise de criar estratégias para obter mais recursos. Pensem nas experiências pregressas de vocês. Eventualmente vocês estudaram em escolas em que aconteceu, por exemplo, uma feira beneficente para angariar fundos para arrumar um dado espaço da escola, para pintar a quadra, para arrumar o telhado do pavilhão. Foi feita uma festa junina coletiva também para angariar fundos. Foi feito ali uma gincana para juntar, pensando, por exemplo, uma gincana pensando no meio ambiente, onde foi feita uma grande coleta seletiva de lixo, e esse material reciclável foi vendido para angariar fundos para trocar uma caixa d'água da escola, e por aí vai as mais diversas especificidades que vocês possam imaginar. Então, um gestor competente, ele é capaz de pensar nisso e de liderar a sua equipe para fazer essas coisas acontecerem de verdade. Então, integrando, o gestor deve ter a competência técnica e política, assim como a competência humana para coordenar a sua equipe. Para ser considerado competente, ele precisa também atentar, então, para ter domínio de um saber que lhe permita desempenhar as funções que lhe são designadas. Ele precisa de competência técnica, ele precisa de competência política, ele precisa de competência cultural e ele precisa de competência pedagógica. Ter uma visão integrada e articulada dos aspectos relevantes de sua prática, sem desconsiderar o entendimento das múltiplas relações entre os vários aspectos da escola. Então não é ser chefe, é ser líder. Ter a compreensão das relações entre o seu preparo técnico, a organização das escolas e os resultados de sua ação gestora. Então, como eu disse mais cedo, assumir as suas competências e virtudes, assim como ter clareza e reconhecer suas limitações, para se cercar de pessoas que possam complementar esses campos que ele possa ter alguma dificuldade, alguma limitação. Ter uma percepção abrangente das relações entre a escola e a comunidade. E aqui eu entendo como um ponto fulcral desse processo de gestão, porque eu já tive a oportunidade de trabalhar em uma série de instituições em que o gestor era muito competente em uma série de áreas, mas pensava a sua escola como um espaço fechado e descontextualizado, como se ela fosse um mundo à parte do município no qual ela está inserido, ou do bairro no qual ela está inserido. E isso é uma realidade completamente falha. Então, em termos de competência técnica, ele precisa de compreensão e proficiência dos métodos, processos, procedimentos, técnicas de organização do trabalho, tomada de decisão e solução de problemas. Putz, são muitas habilidades. Sim, é isso mesmo, são muitas habilidades. Por isso que normalmente um diretor é uma pessoa com um pouco mais de vivência profissional. Observe que eu não estou falando de mais velho, porque isso não está ligado à idade, mas de vivência profissional, de experiência profissional, passando por diversas funções, diversas atribuições que lhe possibilitam ter visões diferenciadas e desenvolver essas habilidades.
Conhecimento de toda a legislação que trata dos direitos e obrigações dos profissionais que compõem o quadro profissional da escola, tanto dos docentes quanto dos cargos administrativos, que envolve o conhecimento de matrizes curriculares que definem a estrutura e o ensino de primeiro, segundo, terceiro graus e de educação profissional e tecnológica. Aí eu reforço para vocês, quantas pessoas vocês conhecem que têm domínio de toda essa legislação? Eu, pessoalmente, conheço poucas. E na hora que eu falo que eu conheço poucas, isso é uma questão muito concreta, porque essa legislação é uma legislação viva, ela está em constante processo de mudança, ela tem sofrido melhorias, algumas vezes realmente sofre mudanças que melhoram, algumas vezes retrocessos em função de demandas de determinados desejos políticos, né? E aí quando a gente pensa em Brasil, com essa polaridade entre gestões, entre estilos de governo, a gente vê algumas ações muito boas que são pensadas em uma determinada época e que são realmente eliminadas porque um novo governo com uma nova política assume a tutela, né, assume a batuta para liderar o país. Noutras, realmente, propostas que estavam falhas e limitadas, que são modificadas com esse novo governo e que melhoram. Então, pensando de uma maneira atemporal e tentando minimizar aí a crítica a um governo A ou um governo B, a um partido A ou um partido B, é importante a gente reconhecer que essas mudanças elas são muito processuais, muito constantes, muito permanentes e que, nesse sentido, conhecer e estar constantemente se atualizando é um processo que é trabalhoso para qualquer gestor. E aí eu retomo, numa das nossas aulas anteriores, agora não me recordo se é a primeira ou a segunda, creio que a primeira, quanto aos diversos papéis. Então, o diretor pode, por exemplo, assumir um conjunto de pares, né, como um vice-diretor que domina mais uma parte de legislação, ou assumir, por exemplo, uma parceria com um inspetor escolar, né, ou com um técnico escolar que domina mais a legislação para compor o seu colegiado, para compor ali o seu conselho escolar, no sentido de auxiliar e a trabalhar com essa função realmente consultiva. Conhecimento de técnicas e princípios utilizados na elaboração de planejamentos. Mesma ideia. Nem todo indivíduo que é educador assume a função de diretor, por exemplo, por ter dificuldades nessa função de planejamento. Conhecimento nos processos de avaliação e controle das atividades administrativas e pedagógicas. Às vezes o profissional é um excelente educador, tem uma grande parceria ali com seus pares, funciona muito bem com a equipe de outros professores, e assumir a posição de gestão, e ao assumir essa posição de gestão, adota, por exemplo, uma perspectiva de gestão tirânica, o que não é adequado. Conhecimento de métodos e técnicas para elaboração de horários de aula, elaboração de calendários, elaboração de planos de ensino. Hoje, nesse aspecto, a gente pode pensar de uma maneira muito mais tranquila, porque existem empresas, existem softwares que auxiliam o nosso trabalho de gestão para a elaboração desses elementos, que não deixam de ser elementos importantes, mas que demandam um certo expertise, por exemplo, na elaboração de horários, ou que tem todo um conjunto de técnicas para a elaboração de planos de ensino. Conhecimento sobre administração de material, arquivos, escrituração escolar e contabilidade. De novo, a gente vai ter um conjunto de técnicos que podem compor aí o nosso colegiado, o nosso conselho acadêmico, ou conselho escolar, que devem deter essa expertise. Se não necessariamente o próprio diretor, você vai ter que ter ali um chefe de secretaria, um coordenador de secretaria, que detém essa habilidade, até para caso das conferências dessa documentação, em termos de titulação, em termos de certificação
dos acadêmicos ou de profissionais em termos de formação em EPT. Domínio de técnicas de recrutamento, seleção, treinamento e avaliação de pessoal. Aí isso um pouco menos, por exemplo, em termos das instituições públicas e mais em termos das instituições privadas. Por exemplo, quando a gente pensa na parte de recrutamento, seleção e treinamento. Porque nas instituições públicas já existem legislações muito claras e muito específicas para organizar processo seletivo, concurso, tem que vir um edital, tem que vir um setor jurídico para estabelecer esse edital e conferir esse edital, etc. Então, a gestão escolar, os gestores, meramente demandam e participam conferindo ou pontuando a construção desses documentos. Numa instituição privada, por sua vez, esse processo é todo gerido pela própria instituição, o que nem sempre detém esse conhecimento. A elaboração, por exemplo, de uma banca para contratação de professores. Isso é um processo complexo, que demanda expertise desses profissionais, que demanda expertise e clareza do que se deseja de uma descrição de cargo, que nem sempre é muito clara em termos de uma instituição privada, mas que tem muita clareza, por exemplo, de quais as competências que o profissional que vai assumir o cargo precisa de ter em termos de processos educacionais, o que ele vai ensinar. Por exemplo, quando a gente pensa em processo seletivo no Estado, pensa-se nas longas listas, as longuíssimas listas de contagem de tempo. Então você tem um critério aí que é muito mais temporal do que meritório. Por outro lado, quando houve a proposta de que se houvesse uma avaliação pela gestão escolar, então uma avaliação escolar que nem sempre é isonômica, então aos próximos do diretor, às pessoas queridas do diretor, uma avaliação com uma maior pontuação, àqueles que não necessariamente são tão próximos do diretor ou que apresentam algum tipo de oposição ao seu processo de gestão, uma pontuação menor. Então isso é um elemento de corrupção que existe no Brasil, que não pode ser negligenciado e que é importante de ser pensado. Em termos de avaliação, em termos de seleção, em termos de treinamento, isso nem sempre é muito claro. Muitas vezes a gente seleciona um docente na expectativa de que ele já domine o processo, mas, por exemplo, dar aula para a educação formal é completamente diferente de dar aula para um curso de educação profissional e tecnológica. Dar aula numa instituição privada é completamente diferente de dar aula numa instituição pública, em especial num instituto. E nem sempre o profissional que está entrando detém a competência de um ou de outra modalidade e, consequentemente, pode não exercer o melhor trabalho, não porque ele não saiba fazer, mas porque meramente ninguém disse para ele que dar aula na EPT é diferente de dar aula no ensino regular. É preciso, então, que esse diretor detenha competência política, conhecimento de como os determinantes de ordem política, social e econômica contribuem ou não para o processo de ensino-aprendizagem. Mudanças no campo político, mudanças de legislação, mudanças de gestão, mudanças de fenômenos culturais impactam na escola. Um exemplo bem concreto para nos ilustrar, o avanço da tecnologia da informação e comunicação. A gente pensar nessa aula discutida num ambiente virtual de aprendizagem, que alguns de vocês podem estar assistindo num celular, de formato assíncrono, numa posição georreferenciada bastante atípica. Pensar, por exemplo, que o seu aluno na sala de aula há 15 anos atrás não tinha celular, hoje todos têm smartphone. Quando não tem é uma exceção, então podemos dizer praticamente todos têm smartphone. E isso é uma mudança cultural que impacta em termos do reconhecimento político de organização da escola. Então essa competência política exige que o diretor, através do seu saber e de sua prática,
cumpra seu papel contribuindo para a correção das distorções e das injustiças que estão presentes na sociedade. E elas se fazem presentes. Compreender que a escola e todos os que nela trabalham e estudam são interdependentes. O professor precisa do aluno, porque se a disciplina for tão chata, tão ruim, tão inadequada, que ninguém se matricula, não justifica se manter o professor. E o análogo também é válido. O aluno precisa do professor. Ele detém um conhecimento, uma expertise a ser tratado. Então não é meramente chegar e passar, leia um livro da página tal a tal, mas discutir, pensar, trabalhar, elaborar perguntas e respostas conjuntamente com esse aluno, contextualizando isso para a realidade daquela comunidade. Quanto à competência humana, é pensar na gestão democrática da escola, com todo o trabalho que deve ser desenvolvido em equipe. Então é preciso desfrutar de um clima relacional e afetivo que favoreça o emergir de atitudes positivas de seus membros. O diretor precisa mediar as relações entre os seus funcionários, e nem todos gostam-se entre si tanto quanto deveriam. Então exige habilidades tanto para motivar quanto para desenvolver atitudes favoráveis ao trabalho dentro dos objetivos propostos pela escola. Nesse sentido, o conhecimento e domínio de dinâmicas de grupo, além de uma preocupação com necessidades humanas, assim como preocupação do desenvolvimento das pessoas que trabalham na escola, se faz presente. Então, se o gestor não nutre uma experiência, um interesse real sobre sua equipe docente, sobre sua equipe docente apenas não, sobre sua equipe acadêmica, professores, alunos, demais funcionários, ele tem uma posição em termos de uma competência humana que está limitada. Isso não quer dizer que ele tem que acolher a todos, abraçar a todos, levar para casa, etc., mas que se interessar genuinamente pelas realidades distintas de cada um desses membros. Então, dentro ainda dessa competência humana, diz respeito da capacidade de trabalhar de maneira eficiente e eficaz em situação individual, assim como em situações coletivas. Já vi vários gestores que têm uma posição muito centralizadora e que, por ter essa posição centralizadora, têm dificuldade de delegar. Então, eles acabam tendo que executar, se sobrecarregam e adoecem. Então, pensar nessa competência humana é ser realmente um gestor, é ser realmente um líder que compartilha, que motiva, que tem a competência e a segurança para delegar. E tem a segurança, por exemplo, para dizer, eu não domino essa expertise, mas eu tenho na minha equipe esse membro que domina, que vai ser responsável por isso. Então é pensar numa compreensão empática e numa consideração positiva que seja incondicional com seus colaboradores. Como eu disse anteriormente, não é necessariamente abraçar a cada um, mas se interessar genuinamente pela vida de cada um, no sentido de que são seres humanos que participam da vida do processo de gestão escolar. Essa consideração empática e incondicional ela deve ocorrer mesmo quando o diretor não se sentir identificado nem devotar afetividade por algum dos seus membros da equipe. Por exemplo, quanto a opositores políticos ou quanto a opositores técnicos teóricos. Ele tem uma proposta e tem um opositor que não curte aquela proposta e que tem uma contraproposta diferente. A despeito disso, é um ser humano que precisa ser ouvido, que precisa ser compreendido e, trabalhando nessa lógica democrática, pensar num processo decisório que as duas propostas sejam escutadas e acolhida aquela que a maioria considerar como melhor e, eventualmente, fazer os processos de mudanças que se fizerem necessários no decorrer da sua execução. Então, nesse sentido, uma competência humana cria na escola um clima organizacional que favoreça a concretização do projeto educativo dessa escola. Em termos dos modelos de gestão, e aí avançando para finalizar, nós tínhamos um modelo burocrático de gestão, em que
a instituição escola é reconhecida como uma instituição capitalista qualquer. Então, a administração das organizações educacionais acontecia sob um paradigma empresarial, em um modelo eminentemente burocrático, em que eficiência e eficácia ocupam um lugar de destaque nas questões gerenciais, sobrepondo a especificidade da organização educacional. Quando você começa a ir para uma instituição, que se tem uma demanda de qualquer ordem, procura um gestor ou uma posição de gestão e começam a te enrolar, mandando, não, você resolve isso no setor B. O setor B te encaminha para o setor C, o setor C te encaminha para o setor E, pode saber que você está verificando, você está acompanhando aí uma instituição que trabalha com esse paradigma empresarial ou com esse modelo burocrático de gestão, onde tem muito claramente definidas nessa pirâmide, né, nesse organograma institucional, as funções que devem ser delegadas para cada um dos grupos. E que ainda nessa organização tem uma limitação, por exemplo, em termos comunicacionais, porque se mesmo nessa estrutura a comunicação ela é eficiente e eficaz, na hora que você foi no setor A e ele não domina a expertise, não pode te atender e ele detém essa comunicação funcional, ele já sabe que ele deve te indicar para o setor E e não para o setor B, que vai indicar para o C, que vai indicar para o E, que são cada um especialista em uma das áreas distintas. Então, nesse modelo burocrático, o aluno é considerado um objeto que deverá se moldar aos paradigmas de quem concebe a educação ou comanda a organização. Então, o foco não é na aprendizagem, o foco não é no aluno, sim, o foco é na organização dessa estrutura que é pensada a partir de uma ou de poucas cabeças para estruturar o sistema, o que nem sempre é eficiente ou eficaz. Já no modelo democrático de gestão, né, pensando aí numa escola cidadã, que é o que a gente vem propondo, que é o que eu venho trabalhando, que eu tento apresentar para vocês, apesar de não ter nomeado exatamente com essas palavras, mas pensar nessa gestão democrática é pensar numa gestão de educação situada como uma questão política e técnica. Como eu vim falando nessas 3 aulas, o foco do papel de construção da cidadania é destacado no modelo democrático de gestão da escola. Então, o poder está no todo, que é feito com um processo dinâmico, construído coletivamente, a partir do conhecimento e da afetividade. Ou seja, eu tenho um gestor que é líder e não que dá ordens. Um gestor líder consegue montar a melhor equipe em termos das competências e habilidades e é capaz de delegar funções sem temer perder, por exemplo, seu poder político enquanto gestor. Então, o espaço ele é ocupado por pessoas e não por coisas, não por funções. O gestor é o coordenador e possui um conhecimento técnico e percepção política, porém não é mais o dono do fazer, ele é capaz de delegar, ele não tem que deter toda a expertise. Então, ele é um animador do processo que permeia o fazer educacional. O gestor, então, ele atua como um mediador das vontades e dos conflitos do grupo. Nesse sentido, ele é comprometido, né, essa gestão, essa modelo de administração é comprometida com a inclusão social, fundamentada no modelo cognitivo e afetivo. E deve possuir clareza em termos de propósito, no sentido de estar subordinado aos interesses dos cidadãos a que servem, ou da comunidade na qual ela está inserida. Caminhando para o fim, a especificidade da organização educacional. Então, a organização educacional é diferente das demais organizações administrativas em termos de suas finalidades. Então, algumas características, né? A sua estrutura pedagógica lida com a sua finalidade e a diferencia de outro tipo de empresa. As relações internas e externas que advêm dessa estrutura. Então, por exemplo, a gente tem ocupando um mesmo espaço de funcionamento funcionários e clientes, professores e alunos. Essa escola, ela se insere numa comunidade, ela não pode ser isolada dela, se fechar em si própria. Então, além disso, ela observa a produção que é bastante distinta da maioria das organizações. Você pensa numa fábrica qualquer, ela mede a sua produção em termos de resultado, você mede seus resultados em termos da produção no final do mês.
conseguimos produzir X peças, conseguimos produzir X unidades de... na educação, não dá para trabalhar meramente com essa lógica quantitativa. A gente tem que pensar também na lógica qualitativa, né, de satisfação acadêmica, de conhecimento agregado. Então, é administrar em diferentes níveis a elaboração e o acompanhamento do processo de qualidade da educação que se deseja, acompanhando uma proposta educacional fundamentada num paradigma de ser humano e de sociedade. Então, por exemplo, quando eu falei de conhecimento agregado, se eu recebo um grupo de alunos que tiveram uma boa formação pregressa, por exemplo, no ensino superior ou nos IFs, que eu tenho o processo seletivo para entrada, é mais comum eu receber um material humano, né, um grupo de alunos, com um melhor preparo do que quando eu falo, por exemplo, no ingresso meramente de uma escola pública estadual. E nesse sentido eu consigo, porque eles já têm um lastro, eles têm uma bagagem de serem bons alunos, eu consigo avançar mais nos processos educacionais, produzir mais conhecimentos. Por outro lado, se eu tenho um grupo de alunos mais limitados, sair de uma condição de extrema limitação e melhorar para uma outra condição que ainda pode ser limitada, pode me promover um ganho de conhecimento agregado que é extremamente significativo para aqueles indivíduos, para aquela comunidade, para aquela sociedade. Então é ter clareza de que eu tenho, enquanto gestor, enquanto professor, que lidar com a realidade que eu recebo e não exatamente com a realidade que eu idealizo. Então é necessário que o gestor faça uma boa análise das propostas educacionais que deverão estar presentes tanto no plano estadual quanto municipal de ensino. É que eu falei já anteriormente de pensar, por exemplo, que eu tenho que fazer uma proposta de um projeto político-pedagógico, de um curso de educação profissional e tecnológica, mas que atenda aos desígnios de PCN, né, Plano Curricular Nacional, de DCN, de Diretrizes Curriculares Nacionais, de BNCC e outras regulamentações que estabelecem esse formato de gestão. Pensando na realidade da organização e administração escolar, a gente observa em nossas instituições educacionais que a maioria dos indivíduos preparados não ocupa posições elevadas na instituição, que são normalmente funções políticas. Ao contrário, eles ocupam posições intermediárias, ou seja, eles compõem um grupo de especialistas. Já a função de administração, que é produto de uma longa evolução histórica, traz a marca de contradições sociais. Algumas vezes você vai ter um gestor que tem um bom reconhecimento político, apesar de não ter a boa competência profissional para ocupar esse cargo. Em termos de um organograma, a gente tem lá a figura do diretor no topo, que deveria coordenar, aí, por exemplo, um colegiado escolar, que deve vir assessorado então pela Associação de Pais e Mestres, que compõe esse conselho escolar, que regimentam, regulamentam, deliberam sobre as funções da secretaria, do serviço de orientação, dos professores, dos auxiliares de pessoal, e a partir aí do serviço de orientação e dos professores, nós vamos ter os alunos que não devem ser vistos meramente como objetos do processo de aprendizado, que por estarem mais abaixo nesse organograma, nessa hierarquia do organograma, não necessariamente devem ser vistos como objetos que estão lá sujeitos, como tábulas rasas, ao mero aprendizado do que se propõe. Eles devem ser ouvidos, eles têm uma voz crítica em termos de compreender o que eles desejam e de demonstrar que o processo educacional, o processo de gestão que vai levar ao processo de ensino-aprendizagem, está sendo ofertado de maneira mais ou menos adequada. E, por fim, a administração é defendida odiernamente. Nos sistemas de ensino, é ainda considerado como uma utilização racional de recursos para a realização dos fins educacionais. Ou seja, a administração, a gestão escolar ainda é vista meramente em termos de atender os preceitos de gestão, de administração escolar, o que é uma limitação. Essa gestão ela deve considerar os princípios da praxis criadora,
que lida com a consciência e realização humana, assim como uma praxis reiterativa, né, que lida com a imitação, de duplicação dos processos que foram exitosos no passado para o presente, ou adequando esses processos para ações futuras. Bom, por enquanto é isso, pessoal. Seguiremos então com as nossas disciplinas, acompanhados ainda por mim e pelos nossos respectivos tutores presenciais e à distância. Fechamos essa aula e temos agora mais um fórum para vocês trabalharem relativo a essa semana do curso, assim como temos ainda alguns que já passaram e mais um último que virá. Temos as atividades avaliativas tanto online quanto as presenciais, que eu espero que vocês já estejam trabalhando nela. Lembro que para que vocês tenham um bom desempenho, vocês não devem deixar o material acumular. Acompanhe o calendário e realize as atividades em dia. Eu estimo a todos um sucesso, que vocês tenham gostado dessa aula e que vocês avancem com a leitura do material disponível no nosso ambiente virtual de aprendizagem e que vocês avancem com a leitura de material complementar. Por enquanto é isso. Sucesso e bom trabalho.